Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Aulas de Violino. Meu nome é Moab, eu sou professor de violino e hoje eu vou falar um pouco sobre os violinos Stradivarius. Muita gente pensa que o fato de ser um violino é ser um Stradivarius. Isso não é verdade, porque um instrumento pode ser construído por outra pessoa. Da onde vem esse nome Stradivarius? Antes da gente falar sobre os Stradivarius em si, eu vou falar um pouco sobre a história do violino. O violino ele tem esse nome que na verdade é o diminutivo de um instrumento chamado viola. Viola é um instrumento que veio derivado de um instrumento romano chamado vitula. Esse instrumento vitula ele era um instrumento de adoração do deus Vitula, que era o deus do jogo, o deus da felicidade, o deus romano, deus da diversão. E outro instrumento que também teve a mesma origem de nome, só que eles são instrumentos diferentes, é a viola da gamba, que é a viola de perna, que você toca com ela como se fosse um violoncelo, né, no meio das pernas. Só que a viola da gamba, diferente do violino, ela tem uns trastes igual ao do violão. E o violino, ele não tem traste, né? Que é chamado de instrumento não temperado. Não que todos os instrumentos que tenham traste sejam temperados, mas o violino em si é um instrumento considerado não temperado. O violino ele veio da viola da braccio, que foi um instrumento também que se tocava nessa posição aqui, colocando no ombro, diferente da viola da gamba, né? Que no caso a viola da braccio é a viola do braço e a viola da gamba é a viola da perna. Outros instrumentos também foram antecessores do violino. No caso foi a lira bizantina, o rebabe e a própria viola da braccio que eu falei. A primeira vez que o termo violino surgiu foi na Itália, no século XVI, né? E as primeiras literaturas do violino são Epitome Musical, de Jean Bidefer, publicado em Lyon, no ano de 1556. Então o violino surge na Itália, mas depois ele se espalha por toda a Europa e ele se transforma num instrumento muito popular naquela época. Muitas pessoas tocavam, tanto nobres quanto pessoas da plebe, né, pessoas do povo. É nesse contexto que surge o Antonio Stradivari, que foi o construtor de violinos. Ele nasceu em Cremona, entre a data entre 1644 e 1649, não se sabe. E ele viveu até 1737, então ele viveu aproximadamente 93 anos. A história dele é meio confusa, não se sabe muitos elementos sobre a vida dele, porque ele não era um nobre, ele era de uma família importante, mas ele não chegava a ser um nobre. Então, e também teve uma guerra naquela época que fizeram muitos registros serem apagados. O Stradivari foi aluno de Niccolò Amati, que foi um luthier muito famoso naquela época. A família Amati, naquela época, era uma família muito bem vista por construção de instrumentos. Então, os Amatis eram grandes construtores. Existiram outros, né? Tiveram os Guarnieres, tiveram aquela escola, teve uma outra escola numa outra cidade, que agora não lembro o nome, que eu vou colocar aqui, escola de Brescia, tiveram outros instrumentos. Mas o que acontece? Stradivarius estudou com Amati, né, com Niccolò Amati, mas com o tempo ele foi mudando a característica do violino. O violino do Amati, se você for ver as fotos, eu vou colocar a foto aqui do lado, você vai ver a diferença. O violino do Amati ele é amarelado e ele é menor. O Stradivarius ele aumenta o corpo do instrumento, ele alonga o F, né, do instrumento, faz com que ele tenha esse formato que ele tem hoje. Então isso que acontece, isso deu muita projeção sonora e deu muita qualidade sonora para os instrumentos daquela época. Então, com o passar do tempo, os instrumentos do Stradivarius foram ganhando muito valor, porque como ele era feito, ele foi vendido para nobres, né? Então os nobres tendiam a valorizar aqueles instrumentos. Então o Stradivarius ele foi ganhando o status de obra de arte. Então por isso que o Stradivarius é um instrumento muito caro, porque ele ganhou um status muito alto, né, diferente dos outros. Também muitos
Você tem Guarnieri Del Ghezzo, muito famosos. Você tem até os próprios instrumentos do Amati também, mas o Stradivarius ele ganhou esse peso também pela questão do próprio contrabando, pelos roubos. Ele foi sendo um instrumento muito visado. Uma coisa interessante, né, de falar, que pouca gente fala sobre o Stradivarius, sobre os instrumentos de violino em geral, é que no século XIX todos os instrumentos, todos os violinos antigos passaram por adaptações. O que acontece? Antigamente o violino ele tinha um braço menor, o braço é essa parte aqui. Ele tinha um braço menor e no século XIX, na Inglaterra, o Hill, e na França, que agora eu não me lembro o nome do luthier, eles aumentaram o braço. Então eles cortaram o braço antigo e fizeram um braço novo. Então todos os instrumentos até hoje, tirando acho que o Stradivarius, esqueci agora o nome, Stradivarius Deus, que eu vou botar o nome aqui também, ele nunca foi tocado, nunca foi vendido. Então acho que ele é um pouco dos instrumentos que está no estado original. Mas os instrumentos que eram tocados por músicos, né? Paganini teve Stradivarius e outros músicos famosos. Kreutzer, né? Foi um grande violinista. Tiveram os seus braços alongados. Então nenhum Stradivarius é original. Eles passaram por modificações ao longo do tempo, mas ter um Stradivarius é como ter um pedaço de história, né? Ele é um instrumento que passou na mão de muitos séculos, de muita gente, então fez com que ele tivesse uma visão, um valor histórico muito forte, diferente de violinos modernos, que são violinos crus, como esse meu violino aqui, que é um violino moderno, atual, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo mais curto, mas tentando explicar um pouco, de uma maneira histórica, a história dos Stradivarius e do violino em si, porque ele tem esse valor muito grande. Então é isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e até mais.